Graça e paz a todos. No livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 19, nos diz bem assim: o rico e o mendigo. Lucas 16, no versículo 19. O rico e o mendigo é o título. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ele vinha na porta do rico Lázaro, o mendigo, e a Bíblia diz: e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa. E desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Além de ser mendigo, não ter alimento, ainda era cheio de úlceras. E os cães não ficaram lambendo a úlcera dele. Olha a situação que esse mendigo se encontrava. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui está dizendo que o rico se vestia de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Não tem nada de errado em ser rico, de comer esplendidamente, né? Se vestir bem, de linho finíssimo, não. Mas não pode colocar a riqueza na frente de Deus. Deus ele tem que estar em primeiro lugar. E a Bíblia diz também que o dinheiro sem Deus é a raiz de todos os males, de todo mal. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, quando a gente morre salvo, ou não, quando não morre salvo, a gente não tem escolha. A gente é levado. A pessoa não tem um direito de escolha ali, não. Ele morreu e ele é levado. Ou pelos anjos de Deus, ou pelos anjos das trevas, os anjos caídos, o mal. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos, na hora que ele morreu, os anjos levou ele para o seio de Abraão. Oh, glória! Que é o paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos. No inferno a pessoa está em tormentos. Estando em tormentos. A pessoa fica atormentada no inferno. Ele não tem paz. E o inferno é só a antessala. Depois do inferno, a pessoa é jogada no lago de fogo, no dia do juízo final. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, no inferno a pessoa fica atormentado e lá tem chama, ou seja, tem fogo. O fogo queima lá.
Então, quem vai para o inferno, ele fica atormentado e sendo queimado, porque a chama, o fogo, ele queima. E ele pediu para que o pai Abraão é, pedir para lá molhar a ponta do dedo e refrescar a língua dele, só refrescar. Ele queria só uma gota d'água, só para refrescar a língua, porque ele estava atormentado naquela chama. Então ele era rico aqui nessa terra, mas lá no inferno ele não passava de um pobre, cego, miserável e nu. Uma gota de água ele não tinha. Tinha muito, era fogo, chama e em tormentos. Era assim que ele vivia. E isso aqui não é parábola, não. Então, quem está no inferno, ele está consciente. Porque ele viu Lázaro. Ele reconheceu Lázaro. Então, ele está consciente lá. E ele falou, disse, porém, no versículo 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Os bens dele, a glória dele era aqui, nessa vida. Era aqui. E Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Tu em tormentos. O rico aqui, ele tinha tudo o que ele queria. Lázaro só tinha o mal, pobreza, passar fome, coberto de úlceras, de feridas. Mas lá agora, ele, no seio de Abraão, ele estava consolado. E o rico estava em tormentos. O rico ele foi engrandecido somente aqui, nessa terra. Mas depois dessa vida, quando ele morreu, que tem a morte eterna a morte eterna e a vida eterna. A morte eterna é quando vai ser jogado quando vai para o inferno. E a vida eterna é quando vai para o paraíso. Tudo é eterno. Só que uma é morte eterna e outra vida eterna. Porque viver eternamente no inferno e depois no lago de fogo é a mesma coisa que é a morte mesmo. Porque Deus não tá com a pessoa. Então, Deus não estando com a pessoa, ele está morto. Jesus não estando com a pessoa, ele está morto. Porque o Senhor Jesus, ele é a vida. Jesus é a vida. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a pessoa sem Jesus, ele está morto. Ele não tem vida. Então, aparentemente, a alma dele, ele está vivo no inferno. Mas, misericórdia, vai gritar, gemer eternamente e não vai morrer ali. Misericórdia. Eu digo morto porque ele não está porque Jesus não vai estar lá. E só que tem vida mesmo quem está com Jesus. E quando a pessoa morre com Jesus, ele vai para um lugar maravilhoso, para o seio de Abraão, a cidade santa, a nova Jerusalém, que foi para onde o mendigo foi. E ali ele estava com vida, ele está em vida, porque Jesus está lá. E aonde Jesus está, tem vida. Aleluias! Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. O diabo veio para matar. Jesus veio para dar vida. E vida com abundância. Aleluias! É o oposto, né? Jesus traz a vida, o diabo traz a morte. O diabo veio para matar, Jesus vem para dar vida, e uma vida abundante.
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Ele estava atormentado. E quem vai para o inferno fica desse jeito, atormentado. Daqui a gente já se tira que quando a pessoa morre sem salvação, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Está posto um grande abismo, uma barreira. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá, nem os de lá passar para nós. Nem quem está no céu não pode passar para ir para o inferno, e nem quem está no inferno também não pode passar para ir para o céu, para o paraíso. Caiu no inferno, eternamente no inferno. Depois vai ser eternamente assim, porque até o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. Então, uma vez no inferno, não sai de lá não. De lá somente para o lago de fogo. Misericórdia. E no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém, no seio de Abraão, paraíso, também, quando entra lá também, não sai mais. Tem um abismo lá, uma barreira que não deixa nem quem está no inferno sair de lá, e nem quem está no céu sair de lá. Não. Quem está no céu vai morar eternamente, para sempre, com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E quem está no inferno vai morar para sempre, primeiramente no inferno, depois eternamente no lago de fogo, com o diabo, a besta, o falso profeta, e a terça parte dos anjos caídos que o diabo, o Lúcifer, trouxe do céu, que quando ele foi expulso lá, porque ele quis ser maior do que Deus, eles foram expulsos e foram lançados para esse lugar terrível. Mas ele não está lá agora não. Eles vão lá, mas eles saem. Eles estão aqui nessa terra aqui, matando, roubando, matando. A Bíblia diz que ele veio somente para roubar, matar e destruir. É isso que eles andam fazendo aqui nessa terra. É forte? Então, quando você vê essas mortes aí, essas destruição, esses roubos, o diabo tá ali. Ele tá trabalhando, ele tá fazendo a obra dele. E quando você vê, ele usa pessoas. O diabo vai usar pessoas desocupadas da mente, que não querem saber de Deus, e o diabo vai usar essas pessoas para fazer o mal. Ele chama de servo dele. E também tem os servos de Deus. As pessoas que andam fazendo também o bem. Deus usa para fazer o bem. Deus usa para falar dele, para falar da palavra dele. Neste momento aqui agora, é o Espírito Santo que está me usando para falar. É o Espírito Santo que está falando na minha boca de Deus para você, para nós. Deus ele usa pessoas para salvar outras pessoas. O diabo usa pessoas para destruir pessoas. Ele trabalha ao oposto de Deus. Isso é muito forte. Então replicou: Pai, eu te imploro
que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Olha só, como quem está no inferno, ele fica consciente. Ele lembrou dos cinco irmãos dele. Então, a palavra de Deus diz para nós bem assim: não temei o mortal, que é o homem. Temei aquele que faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Não é para nós temer o ser humano, não. Porque o que tiver de acontecer com a gente estando nos caminhos de Deus, a gente está seguro. A gente sabe para onde a gente vai. Quando a gente partir desse mundo, a gente vamos morar com Deus. Então, não tema o homem de jeito nenhum. Não tema em falar aquilo que agrade a Deus. Não tema não fica com medo de falar a verdade, não. Fala a verdade. A mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. E Deus, ele é a verdade. Quem fala a verdade está com Deus. Aleluia. Então ele lembrou que tinha irmãos e diz: porque tenho 5 irmãos, para que dele testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então o rico ali, ele não queria que os irmãos dele fossem para aquele lugar de tormento. Mas o Senhor falou para ele: aqui é Deus, né? Porque simboliza Abraão, porque Abraão é o nosso pai na fé, né? Aí ele falou para ele: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Que era para eles ouvir, dar crédito aos profetas, aos homens de Deus. Louvado seja o Senhor. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Então, se eles não acreditam, se as pessoas não acreditam nos homens, nas mulheres de Deus, que andam levando a palavra para este mundo afora aí, para os 4 cantos da terra, se as pessoas não acreditam na pregação, porque a Bíblia diz que aquele que não crê, ele já está condenado. Quem acreditar na palavra de Deus, na pregação, na palavra de Deus, quem acreditar no Senhor Jesus e se entregar ao Senhor Jesus, esse aqui ele não vai para o lago de fogo. Não vai para o inferno. Não, quando ele morrer, ele vai ter a vida eterna. Em vez de ter a vida eterna no lago de fogo, ele vai ter a vida eterna no paraíso. No lago de fogo eu chamo de morte eterna, porque ele está ali sem a verdadeira vida, né? Que é Jesus. Jesus, ele é a vida. Aleluias. Respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Eles pensavam que se alguém viesse de entre os mortos, eles iam se arrepender. Se não acredita nos profetas, no que Moisés falou, na lei, nos 10 mandamentos, o que o Senhor Jesus falou, o que os profetas falou desde lá de trás, não acredita, nem se viu um morto,
ressuscitar um morto, eles também não vão acreditar, não. Ele mesmo fala, Abraão lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tá vendo? Persuadir. Nem que ressuscitasse alguém dentre os mortos, eles não iam crer em Deus. Iam ficar felizes pelo o seu ente querido ali e tudo, mas não ia querer buscar Deus. Eles têm que acreditar pela palavra, pela pregação, pela palavra. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus estava lá com a mulher samaritana, da água lá do poço lá, que Jesus falou para ela, para dar de beber, né, para ele. Aí ela ficou meio assim, porque Jesus falou com ela, né? Porque o samaritano não se dava com o judeu. Aí Jesus falou assim, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água, e da água que eu te desse, você nunca mais ia ter sede. Mais ou menos assim, o Senhor Jesus falou. Aí ela falou, então me dá dessa água para que eu não venha ter mais sede. Então, aquela mulher e aquele povo daquela, onde aquela mulher morava, os vizinhos próximos dela, eles acreditaram no Senhor Jesus por causa da palavra. Por causa da palavra. Além do testemunho da mulher, a Bíblia também diz que foi pela... Muitos creram nele por causa da palavra. Então a gente tem que crer em Deus é pela palavra. Não ficar duvidando da Bíblia Sagrada. Se você que está aí aceitar o Senhor Jesus de fato e de verdade, entregar a sua vida para Ele, deixar Ele ser o Senhor da sua vida, quando você partir daqui, dessa terra, você vai para um lugar maravilhoso. Agora, se você não entregar a sua vida para Deus, se você não acreditar nas Escrituras, não acreditar em Deus, sinto muito. A Bíblia diz que você já está julgado, já está condenado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. A Bíblia diz bem isso. Não é eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Então, creia no Senhor Jesus. Ele morreu na cruz, ele veio a este mundo. Ele deu a vida dele por mim e por você. Ele derramou toda a sua gota de sangue, até a última gota de sangue, na cruz do Calvário, para você e eu sermos salvos. Nós não tínhamos mais direito de salvação, por causa de Adão, lá atrás. O Adão lá no jardim, no paraíso lá. Mas isso foi na terra que Deus fez um jardim, colocou o Adão lá dentro, depois do Adão ele tirou uma costela e depois fez a mulher. E Deus falou para Adão, de tudo que pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, do fruto dela não pode nem tocar. Deus deu essa ordem para eles. Então, ainda falou que no dia que você comer daquele fruto, certamente morrerás. Deus falou que quando eles comessem do fruto, eles iam morrer.
Mas quando eles provaram do fruto, eles desobedeceram a Deus. Eles provaram do fruto. Por isso que veio essa essa maldição para a terra. Por isso que o pecado entrou, o diabo reinou na humanidade, no ser humano, por causa da desobediência de Adão. Quando Adão desobedeceu e a Eva provou do fruto que a serpente, o diabo falou na boca da serpente, falou para ela provar do fruto, que ela não ia morrer, e ela pegou e provou do fruto, deu para o Adão também já sabendo que não era para provar, desobedeceu, comeu também, e os dois foram expulsos do paraíso. Aí começou o primeiro homicídio. Um irmão matou outro irmão. Caim matou Abel. Por inveja. Aí por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou também a salvação no mundo, que foi por Jesus Cristo. Precisou o Filho de Deus sair lá do céu, Jesus Cristo, e vir. Ele foi gerado em Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ela ficou grávida, sem ter relação com nenhum homem. Sem ter relação com... Ela nem teve relação com José. E ela ficou grávida pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. E aí ela deu a luz e veio o Senhor Jesus a este mundo. Jesus veio a este mundo, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então o Verbo se fez carne, o Verbo era o Senhor Jesus. Ele veio a este mundo e ele cresceu. Aos 30 anos ele começou o ministério dele, começou a fazer milagres, curas, ensinando a palavra, fazendo a obra do Pai, a obra de Deus. Ele só fazia o que Deus mandava. Aleluias. Ele só fazia o que Deus mandava. Então, por causa daquilo ali, ele teve que morrer, morte de cruz. Ele morreu. E naquela hora, ele levou a maldição, levou as dores, o sofrimento, o pecado de toda a raça humana, de todo o povo da terra. Jesus, ele nos comprou com o seu sangue. A gente fomos comprados. Já pensou nisso? O Filho de Deus ter que descer, se diminuir, sair da sua glória lá, vir para essa terra, para este mundo, para morrer por mim e por você, para que eu e você tivéssemos direito da salvação, da vida eterna. Aleluias! Então hoje nós temos o direito da salvação, da vida eterna. Então, só aceite ao Senhor Jesus. Busque ao Senhor Jesus. Creia nele. Porque Jesus, ele não é mentiroso. A Bíblia, ele morreu sem nenhum pecado. Pelo contrário, ele morreu levando o meu pecado e o seu pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Isso é forte. Então hoje, aí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Então a gente só chega até Deus primeiro passando por Jesus.
Quando você aceita Jesus, automaticamente você vai até Deus. Aleluia. Então, Jesus, ele te comprou, ele nos comprou. Quando você aceita ele, quando você entrega a sua vida para Deus, quando você deixa o Senhor Jesus morar em você, conduzir a sua vida, quando você começa a fazer o que agrada a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando você pratica a palavra de Deus, vive o que está na palavra de Deus, quando você partir daqui, você vai para um lugar muito bom, um lugar maravilhoso, porque o Senhor Jesus falou assim, ele fala bem assim na palavra dele: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se você crê no Senhor Jesus, morrer crendo no Senhor Jesus, obedecendo a palavra de Deus, ainda que você morra, porque todos nós vamos morrer, a não ser que o arrebatamento seja hoje, seja amanhã, mas todos nós vamos passar por isso. Mas se você morrer, ainda que você morra, se você crê nele, ele diz que você vai viver, e viver com ele. É muito forte isso. É muito forte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Viver eternamente com o Senhor Jesus. Morar eternamente com Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, a palavra de Deus também nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, vamos perseverar até o fim da nossa vida. Enquanto vida nós tiver, enquanto fôlego de vida sair das nossas narinas, vamos perseverar até o fim. Esse é até o fim. Enquanto vida nós tiver aqui nessa terra, aquele que persevera até o fim nos caminhos de Deus será salvo. Então vamos perseverar até o fim. Louvado seja o Senhor. Que o Espírito Santo abençoe cada um que está vendo essa live. E que o Espírito Santo abençoe também, que Deus abençoe grandemente a cada pessoa que ainda vai ver essa live. Em nome de Jesus. Que essas palavras, que essa pregação, essa palavra, possa abençoar a vida de cada pessoa que ouviu essa mensagem e que ainda vai ouvir, no nome de Jesus Cristo. Seja abençoado pela mão de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor.